A Igreja está edificada sobre Cristo. Rapsódia de Realidades, sexta-feira, 22 de maio de 2026, por Pastor Chris Oyakhilome. E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, do versículo 16 ao 18. Ao longo dos anos, muitos interpretam de forma totalmente errada a parte sublinhada da passagem bíblica acima. Alguns assumiram que a rocha era a revelação que Pedro fez quando disse que Jesus era o Cristo. Outros chegaram mesmo a assumir que a rocha era o próprio Pedro, mas nenhuma destas interpretações é verdadeira. O Senhor Jesus estava a falar de uma pessoa quando disse sobre esta rocha. Ele estava a referir-se a si mesmo, Cristo. Em grego, a distinção torna-se ainda mais clara. O Senhor Jesus chamou a Pedro Petros, que significa pedra, mas referiu-se ao alicerce como Petra, que significa rocha, uma pedra fundamental. O Senhor é essa rocha. Ele não estava a dizer sobre este Petros, edificarei a minha igreja, mas sobre esta Petra, que é Cristo, a rocha, um alicerce, uma pedra angular segura. Eis que ponho em Sião, como alicerce, uma pedra provada, uma pedra angular preciosa, um alicerce seguro. Isaías capítulo 28, versículo 16. Cristo já era conhecido nos escritos proféticos como a rocha. Assim, quando Pedro disse, Tu és o Cristo, estava a declarar que o Senhor Jesus era o alicerce prometido. Era ele de quem se falava como a pedra angular segura. E o Mestre respondeu revelando a realidade profética. A igreja seria edificada sobre Cristo, a rocha, e nada do inferno poderia prevalecer contra ela. Isto liga-se à visão profética em Daniel. Daniel falou da pedra cortada sem mãos que atingiu a imagem nos seus pés de ferro e barro, e toda a estrutura desmoronou-se. Daniel capítulo 2, do versículo 34 ao 35. Aquela pedra tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. A interpretação era clara. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram todos despedaçados e tornaram-se como o joio das eiras de verão, e o vento levou-os, de modo que não se encontrou lugar para eles. E a pedra que feriu a imagem tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel capítulo 2, versículo 35. Essa é a montanha da casa do Senhor. A pedra é Cristo, e esse reino é o seu domínio eterno. A igreja está edificada sobre Cristo, e porque a igreja permanece firme nele, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a certeza da nossa fé. Cristo é a nossa rocha. Estamos firmados nele para sempre. Oração. Querido Pai, obrigado pela luz da Tua Palavra e pela certeza da verdade revelada em Cristo. A minha fé está firmada em Cristo, a rocha, e o Evangelho prevalece em todas as nações, e a justiça de Cristo está estabelecida nos corações dos homens. Em nome de Jesus. Amém. Estude mais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11,
Efésios capítulo 2, do versículo 19 ao 22. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 4 ao 6.